Opa, estamos ao vivo, é isso mesmo, Lucas? TheCast no ar. Essa coisa de ao vivo é massa, né? Porque você fica naquela apreensão e começa, não começa, daqui a pouco ficou ao vivo. Você tá lindo, amor. Por quê? Você gostou do meu visual? Rapaz, a convidada de hoje, ela traz, assim, relíquias, coisas novas. Eu só acho que eu ia fazer o quê? Ia ficar com aquele traje meu, aquela careca, que todo mundo já tá enjoado de ver. Aproveitei. Gente, boa noite. Mais uma vez estamos começando o TheCast, e dessa vez ao vivo, sempre às quarta-feiras, ao vivo. E, como sempre, também ao lado da minha amada esposa Renata. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Muito bom. E a gente agora começa numa pegada nova anunciando nossos patrocinadores. E agora começa com o patrocinador oficial também do TheCast, que é iCortes Carnes. Você que gosta de carne, temos uma opção em Alagoas, que é iCortes Carnes. Palmeira e Arapiraca e distribui para todos os outros lugares. iCortes Carnes, os melhores cortes no menor preço. Então, amanhã vamos inclusive fazer aqui, aproveitando para avisar, que amanhã vai ter aqui um episódio que é os carnívoros. E a iCortes vai estar presente também. É uma pegada nova que a gente está começando. E o TheCast de hoje, Natinha, ao vivo? Ao vivo, e hoje a gente está aqui com uma pessoa que ela é a Andréia Bertoldo. Andréia, ela é administradora, ela é empreendedora e ela participou do reality show... Desportista. Eita, isso mesmo, jogadora de basquete. Isso e ela participou do reality show No Limite. Ela foi a top 5... A top 6. Boa. Ela foi a top 6, gente. Estamos aqui com a Andréia Bertoldo. Seja bem-vinda, Andréia. Muitíssimo obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Excelente noite. Muito bom, para nós também. Até que fim, conhecemos a Andréia no encontro. Olha só, a gente foi se conhecer em São Paulo. Coisa boa, né? Delícia. Delícia, só deu né? Maceió nesse encontro. Só em São deu Paulo, Maceió, a galera toda. Alô, galera aí da delegação de Maceió, né? Uhum. Nosso encontro lá, palestras conexão. Fora de série. Foi top demais. Top. A todos os amigos. Vou nem citar os nomes, porque senão a gente vai ser injusto aqui, né? Muita gente boa. Pode dar bronca, pode dar bronca. E a gente quer começar esse programa hoje fazendo uma pergunta à Andréia. Andréia, você participou desse programa No Limite. Você foi a última eliminada das 12 mulheres que participaram do programa. Isso. Como foi, Andréia, essa sensação de participar de um programa tão desafiador que é esse programa No Limite? E falando mais, esse programa foi esse ano, não é isso, Andréia? O programa foi esse ano, né? A final foi dia 7 de julho. Olha. É um programa gravado. Né, a gente saiu, alguns participantes, incluindo eu, saímos antes do programa ter finalizado para a galera de casa. E, assim, foi uma experiência inesquecível. Às vezes eu olho para trás e digo, caramba, eu não acredito que eu passei por tudo isso. Porque, minha gente, não é fácil, viu? É testar realmente seus limites ao extremo. Ô, André, imagina a gente na zona de conforto, na nossa vida civilizada, e dar de cara com essa realidade, hein? Eu quero só avisar para a galera que esse traje aqui, eu pedi permissão a ela. Isso aqui ela usou, viu, gente? É a bandana da Tribo Sol. A bandana, ela tem aqui a outra tribo, né? Que é a Tribo Estrela. A Tribo Estrela, Pronto. Que é da fase individual. Pronto. E a Tribo Sol foi o início, né? Quando tinha a divisão das duas tribos. Tribo Sol e Tribo Lua. Se você quiser ver essa bandana, onde é que você encontra lá no Google, você dá um Google que você vai ver ela lá em várias cenas, vários momentos. Fui autorizado por ela usar, não foi isso, Sim, André? está autorizadíssimo. Ô, Andréia, quer dizer que é algo assim totalmente desafiador. Totalmente. E o que é que fez, Andréia? Você sair do conforto da sua casa para você ir viver esses momentos tão desafiadores? Então, na verdade, antes de tudo, tem uma história, né? Eu sempre gostei de reality show. E muito fã do Big Brother, eu já tinha tentado 7 vezes. E o No Limite eu acompanhei ano passado. Tinha acompanhado também que acho que foi 2002. Eu não lembro quando foi a última edição, antes deles retornarem ano passado. E aí eu vi uma oportunidade de participar de uma competição. Eu sou do esporte, então eu gosto de competir. E uma oportunidade, obviamente, de ganhar um dinheiro assim maravilhoso, né? Porque era o prêmio, o primeiro colocado era em torno de, acho que uns 700 mil com o carro, 500 mil do prêmio e ainda tem um carro. Então, eu sou uma pessoa que busca oportunidades, eu estou sempre querendo mais, inquieta, e era realmente uma oportunidade de mudar a minha vida ali, né? Porque é dinheiro. Lógico.
Mas, Andréia, para você chegar nesse ponto, é como você falou, tem uma história, e a gente está curioso aqui para conhecer um pouco mais da tua história também. E aí e conhecer do começo mesmo. Você é de Aham. Maceió, Sou de Maceió, sou e daqui. você escolheu, logo no começo dos seus estudos, logicamente as pessoas começam logo a sonhar, né? Quer ser médico, quer ser advogado, quer ir sempre numa função. O qual foi a que primeiro lhe veio à mente? Já foi ligado ao esporte ou você pelo menos cogitou entre uma coisa e outra aí? Não, tem uma história, né? Eu cresci num lugar assim que eu não tinha muita qualidade de vida, né? E aí eu falava muito isso para minha avó. Minha avó falava: minha filha, se você quiser mudar de vida, você tem que estudar, né? Minha avó falava muito isso. E eu até participei agora do Tracto, né, palestrando, e eu contei uma história lá que quando eu tinha mais ou menos 12 anos de idade, eu passei ali pelo COC, pelo INEI. Na época, eu acho que era só INEI, não lembro. E aí eu disse: mãe, um dia eu vou estudar aí. Minha mãe falou: minha filha, eu não tenho condições. Eu disse: mãe, mas um dia eu vou estudar aí. Porque, para mim, ficou muito enraizado e muito na minha cabeça que eu tinha que estudar para mudar a minha vida. E, dito isto, não demorou muito. Eu entrei no basquete através de um projeto social com 11 anos de idade. Que bom. Né? E com 14 anos eu ganhei uma bolsa de estudos para um dos melhores colégios aqui de Maceió. Não foi o COC, foi um outro colégio, o Anchieta, mas que me deu boas condições de estudos, e a partir daí as oportunidades elas foram aparecendo na minha vida, né? E então, assim, eu digo que eu fui transformada pelo esporte. Eu paguei os meus estudos através do basquete, me formei em administração, fiz minhas duas especializações em gestão estratégica de pessoas e gestão empresarial. Então, assim, eu sempre pensei em estudar e eu me encontrei na administração, no empreendedorismo. Boa. Eu comecei a empreender com 13 anos de idade, quando eu fazia pulseirinha de miçangas com elástico para vender na escola, para vender no interior que meu avô morava. E depois, com o passar do tempo, você vai vendo que as coisas fazem sentido, né? Porque quando eu olho para trás, o que é que eu mais brincava? Eu brincava de vendinha. Eu lembro que eu pegava umas tábuas, minha avó ficava louca, eu botava na porta da casa dela. E aí colocava essas tábuas e colocava minhas primas para serem minhas clientes. E eu tinha uma calculadora pequenininha, que para mim era como se fosse o computador. Se elas estiverem assistindo, Luciana, beijo, Irlane, que eu mandei, elas falaram: eu vou assistir. Abraço, Luciana. E aí eu colocava elas para comprar e eu tinha que ficar lá com a calculadora e com aquele dinheirinho de mentira, sabe? Então aí as coisas vão fazendo sentido. O empreendedorismo, por exemplo, é algo muito presente na minha vida. Que porque desde os 13 anos que eu comecei, e aí eu já vendi cosméticos, perfumes, já tive loja de roupa, tenho os meus negócios com eventos, produzo eventos, tanto empresariais como shows universitários. Só que aí veio a pandemia, então eu tive que me reinventar, né? A palavra que a gente usou muito. Eu disse: caramba, e agora? Desde os 13 anos trabalhando, de repente, com 30 anos, a pandemia. Imagina. E aí foi quando veio a ideia de botar um projeto para frente, que foi da minha doceria, junto com a minha sócia, a Elane. E a gente abriu uma doceria em 2020, no São João, onde o carro-chefe são os donuts. E também na pandemia abri uma loja lá no Francês, de biquínis e uma lanchonete. Só que a loja ela só se sustentou por 6 meses, porque a pandemia, não sei se vocês lembram, piorou primeiro lá em Marechal. Sim. Teve um momento, e aí os clientes, os turistas sumiram e não fazia sentido, não dava para resistir, porque tinha custo de aluguel, de tudo. Mas a doceria ela foi ficando, temos 2 anos, só que como eu fui para o programa, a gente deu uma parada e agora eu estou aos poucos remodelando o negócio, porque tem muita coisa acontecendo, né? Boa, eu ainda estou assim, recebendo muita informação e me situando de tudo. Rapaz, vamos chegar nesse momento atual. Mas ainda fiquei curioso nos seus 11 anos, você decidindo fazer basquete. Sim. E aí o esporte, como é que você fazia? Você tão novinha, conciliar o estudo, o esporte, e aí daqui a pouco você já pensar em um negócio e tal. Tua vida. E assim, eu tinha que estudar muito, porque eu não podia tirar notas ruins, eu não podia... eu tinha que passar de ano, porque senão eu perderia a bolsa. Então, assim, a minha vida se resumiu por muitos anos entre estudar e jogar. Eu amo basquete. O basquete realmente faz parte de mim, tanto é que eu jogo até hoje ainda na seleção 30+, o Master, né? Estou com 32 anos, mas, assim, eu tinha que me virar. Era estudar e jogar, treinar. Mas eu nunca quis ser, por exemplo, um atleta profissional. Eu sempre quis, de fato, estudar.
né? Então, e é algo que eu não deixo até hoje, tanto é que a gente estava lá, né, em busca de conhecimento há pouco tempo em São Paulo. Então, é isso. Muito legal. E o apoio da família, no seu caso, para o esporte foi sempre presente? Sempre presente. Minha mãe, assim, a maior incentivadora. Na verdade, a minha mãe é meu combustível de vida. A mãe, se estiver ouvindo, também um cheiro. E... Qual é o nome dela? Maria. Dona Maria, Mulher retada de um fibra. abraço. Feliz de quem tem filhos que dá alegria, né, que dá prazer. Imagina, Dona Maria tá orgulhosa. É, muito orgulhosa. Minha mãe é meu combustível de vida. Às vezes a galera fala, nossa, como é que você dá conta? Você faz tanta coisa. Primeiro que é uma escolha, né? É uma escolha. A gente tem uma escolha, fazer ou não fazer. É. Eu não quero ficar sentada na cadeira vendo a vida passar, eu quero fazer acontecer. Fazer acontecer. Então, eu sempre fui assim, até também de toda a minha história de vida, né? Venho de família humilde, então, tudo isso me motiva, de fato, a correr atrás de meus sonhos e acreditar que eu posso qualquer coisa. Ainda mais depois do programa No Limite, pode vir qualquer coisa. Depois de ter comido minhoca, não dá tudo certo. Quero saber esse negócio de cérebro de bode, Ave Maria. Agora, antes de você, a história do limite, na sua jornada, antes de você ir para o programa, você teve desafios na vida também, né? Não como Tive. esse tipo, mas assim, momentos marcantes, onde a adrenalina subiu e tal, não sei se nos jogos. Que momento você lembra da sua jornada antes de entrar no limite, que foi assim, que mexeu com alguma competição, alguma coisa? E aí você fala um momento assim, de uma conquista, de desafios. 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 Então, eu joguei o universitário, né? Eu acho que por 8 anos, que eu joguei pela Uninassal, que foi onde eu me formei em administração e fiz minhas 2 especializações. E aí tinha muitos anos que Alagoas, nos Jogos Universitários Brasileiros, que é o JUBES, não subia para a divisão especial. A gente sempre estava ali na 2ª divisão, acho que na 3ª. E eu tinha muito esse sonho, quando eu entrei no universitário, de jogar a divisão especial. E aí eu lembro que em 2016, né, a gente estava com um time muito focado, era um time até mais novo, eu era mais velha, eu era capitã do time, eu fui capitã por alguns anos. E aí a gente treinou muito e eu lembro que o nosso time, a defesa estava muito forte e aos poucos a gente foi avançando na competição e a gente chegou na final e para a divisão especial sobe primeiro e segundo colocado, né? E aí eu lembro que eu trabalhei muito com as meninas lá nessa competição como capitã, a oração. Eu orava, eu disse, Senhor, o que é que eu posso fazer para ajudar nisso aí? E aí foi algo que, assim, que me marcou muito, que foi desafiador. Eu estava lá, tipo, às vésperas da final, estava rolando um evento meu, um show universitário lá no Pierre Chalita, com mais de 1.000 pessoas. Mas, assim, foi incrível, inesquecível. E a gente conseguiu, Alagoas, jogar 2017 a divisão especial. Então, foi inesquecível, um desafio, assim, grande. Eu imagino, quem traz isso no sangue, quando você aperta, quando você vai sempre ter algo diferente, né? Porque é meio que vai acontecendo, né, André? Vai acontecendo. A gente está vivenciando isso com o nosso filho, né? Ele tem 12 anos e ele sempre gostou da natação e do ano passado para cá, cada vez mais ele está criando aquele gosto maior, participando de competições e a gente vibra. A gente grita, a gente se emociona. É lindo. A gente foi agora para João Pessoa, incrível. Essa mulher gritava tanto. Rapaz, eu me emocionei. Quando for nas Olimpíadas, ela vai... Ele ficou muito concentrado o tempo todo. Nem não dava mínima para ninguém ali, só olhando. Eu fui falar com ele quando ele teve uma brechinha. Eu disse que tá sério. Eu disse, estou concentrado. Tem que estar focado, né? Alta André, eu performance. estou super curiosa sobre esse programa que você participou no Limite. Para mim é Certo. algo assim, que eu olho assim, eu digo, meu Deus, acho que eu nunca teria coragem. E você passou por vários desafios, Sim. certo? Qual foi o maior desafio que você passou? O que foi? Não, beleza. Lá no programa? Olha, foram vários desafios, assim. De prova, tiveram as provas de resistência, né, que era muito desafiador, que era muito mental. Na verdade, o programa é um programa de várias, várias variantes, na verdade, assim. Porque é mental, é um jogo sobretudo mental. Você tem que estar bem, senão você não aguenta. Não, com um dia você já pede para sair ou menos. Força, que é a questão de você ser bem nas provas, o social, porque também não adianta você ser bom nas provas e não construir bem suas relações, porque se tem votação,
onde os integrantes ali do programa vai votar, tem a possibilidade de votar em você para sair, você tem que manter suas relações, né? Então, tem toda essa parte também interpessoal e as adversidades da natureza. Assim, no início, para mim, de cara, foi enfrentar o frio. Porque quem me conhece sabe que qualquer coisinha, a minha mão já está gelada. Já tô com a mão gelada aqui. Já tô com frio. Tá vendo? E daqui a pouco, Lucas, baixa um pouquinho o ar, porque a nossa convidada não pode ficar Mas não, eu sou no limite, eu sou sem limite, pode deixar, eu aguento. É mesmo, não, baixa mais não. Agora, eu tô Baixa mais assim, não, qualquer baixa coisinha, eu mais disse, não. não, oxi, passei. Quem passou no que limite passou. vai ficar aqui no estúdio um friozinho desse. Um dia desse eu fritando um ovo, o ovo caiu no chão, eu... Meu Aí Deus. eu comi cupim, comi minhoca, eu vou pegar o ovo do chão e vou comer. Limpou aqui, tá Não doido, tem isso, tá não. Você Mas precisa ir, assim... viu, Nathan? Você também, Você amor. precisa ir. Você também, amor. Falar com a Você também, Andréia, amor. pra Acho ver que era ótimo você lá nesse No Limite. Mas, assim, as provas na água eram bem difíceis, porque lá tinha correnteza e a gente, tipo, já não comia, né? Tinha toda essa questão também. Então, foi um grande desafio. Eu lembro, teve uma prova, inclusive, na água que eu quase morro. E o Lucas, beijo. Eu disse, Lucas, ajuda. O Lucas era da Tribo Sol, né, da minha equipe. E aí eu travei, eu simplesmente não consegui. Chegou, acho que menos da metade do percurso, eu travei, eu não consegui avançar. Então, assim, foram muitos desafios, mas, sobretudo, desafio mental. Porque imagine você ficar tantos dias longe de tudo, de todas as pessoas também que você ama. Eu tive que pegar todo mundo que eu amo, guardar bem guardadozinho no meu coraçãozinho e tirar da minha mente. Porque se você não fizer isso, você não fica 100% entregue lá. E isso, assim, era algo que, apesar de alguns momentos que eu tive na fase individual que foram difíceis, o meu mental, ele estava bem. É tipo, eu falei na minha entrevista, no meu processo de seleção, eu falei que eu só saio no pó, eu tinha muito isso, eu só saio no pó. Então, eu estava realmente focada em chegar na final, né? E aí, graças a Deus, avancei muito, foi quase... Bateu na trave. Ô, André, vou atropelar aqui, Natinha, para fazer uma pergunta. A diferença entre o desejo de ir, quando você, desde então, conheceu o programa, teve conhecimento de como é que funcionava, e, na realidade, estando lá. Na hora que você se prontificou, como é o processo? Você se inscreve, eu queria saber esse momento entre o desejo, entre o primeiro passo e até estar lá dentro. Olha, foi engraçado. Como eu falei, eu acompanhei ano passado que foram com ex-BBBs, o No Limite, né? Ano passado. E acompanhei real. Então, tipo, eu vi as provas, eu me vi ali cavando, fazendo... Porque eu sou, como atleta, sou do esporte, então me chamava a atenção. E aí eu vi que eu tinha feito a inscrição para o BBB desse ano e eu vi que não tinha tido nenhuma atualização da minha inscrição. De repente, estou eu lá no escritório, na época, trabalhando na produção do Tracto. Sim. Aí fui abrir alguma coisa, tinha lá inscrições no Limite 2022 anônimos. Aí eu fui olhar tudo e vi o prêmio, eu disse, eu vou, é agora. Eita. Eu lembro como se fosse hoje, desculpa aí, viu, gente? Eu peguei a manhãzinha ali, na mesma hora já, você faz online no G-Show, você entra lá, faz a sua inscrição, seu cadastro, responde lá mais de 80 perguntas, manda foto, vídeo e espera ser chamado para seguir no processo, né? Então, e as coisas foram acontecendo assim muito naturalmente, né? Eu sempre tudo meu eu coloco em oração, coloco Deus na frente e aí eu disse, Senhor, eu quero muito isso. Então, se o Senhor quiser isso para mim, eu quero. E foi realmente de forma natural. Quando eu olhei, eu já estava lá no mato, sem comer, sem escovar os dentes. Esse é o momento. Então, assim, você se inscreveu ali, respondeu tudo aquilo e já com aquela fé, entregando a Deus. Acreditando já. São vários processos que passam? São vários processos que passam. Assim, até onde eu posso falar de fato essa parte da inscrição, né? Sem que bronca. Inclusive, as inscrições 2023 no Limite estão abertas. E eu me disponibilizo sempre. Várias pessoas de vários estados falaram comigo, mandaram um vídeo para saber o que é que eu achei e tal. Porque como eu já tinha feito 7 inscrições do BBB. E aí esse processo de inscrição, de perguntas, é muito parecido com o do No Limite. Então, teve gente que mandou vídeo para mim, para eu avaliar e tal. Então, assim, no que eu posso ajudar, eu estou à disposição. Fala comigo, manda um DM, que eu ajudo com certeza nesse processo que eu entendo bem, viu, gente? Que bom.
Uma ajudar as curiosidade, você É. ainda tem vontade de participar de um... Com certeza. Do BBB? Boninho, BBB, tô aí, viu? Pelo amor de Deus. Minha preferência. Boa, Com certeza. boa, Eu não tô boa. dizendo que depois de que eu passei eu encaro qualquer coisa. Rapaz, é incrível mesmo, né? É. Vai ficando encaliçado, né? A vida Aham. vai preparando mais a pessoa. Então, André, você pôs o pé lá dentro, né? Eu queria, assim, ter uma noção imagino, se eu fosse uma abelha para entrar na sua mente, para imaginar o primeiro dia. Você chegou lá, Ixi. caiu lá o primeiro dia, agora sim, porque é o impacto, né? Imagina. É. Ao todo foram quantos dias? Foram 48 dias de gravação. 48 eu gravei dias. 45. Então, fala do primeiro. Assim que a gente chegou lá, porque dividiu, né? Meninos e meninas. E aí eu fui com as demais participantes no barquinho, num barco. Foram selecionadas quantos de cada? 12 homens e 12 12 mulheres. mulheres, tá. Aí fui eu e mais 11 mulheres no barco e de repente a gente só viu aquilo, nadem. A gente já começou no grau. Meu Deus. A gente tinha que programa zero, no caso, que chamaram de programa zero, onde a gente tinha que pular e ir nadando até onde estava o Fernando, né, na parte ali da areia. E ali quando eles falaram nadem, quando deu, tipo, já estava, começou. Já entrei no tipo competição, já fiquei. E aí, nesse momento, foi quando separou as equipes, que eram tipo Tribo Sol, Tribo Lua, e pela cor, a gente. Vou aqui, ó. Que era. Eu sou da Tribo Sol, vou só para vocês ficarem sabendo aí. Ó. Diga Quem aí. era a Tribo Sol tava de amarela e a gente já se olhava assim. E aí a nossa equipe perdeu a prova do acampamento e a gente ficou com o pior acampamento, a Tribo Sol. Caramba. Um acampamento assim. O outro tinha um lago que a qualquer momento você podia tomar banho. A gente não tinha, era mais distante, a gente andava mais. A minha tribo ficou muito tempo sem fogo. Então, às vezes, a gente tinha um arroz ali para cozinhar, que embora tinha arroz, mas era 2 dedinhos no copo, assim, para cada um, porque eram 12 integrantes em cada tribo. Então, a gente sofreu muito no início, porque não tinha fogo. E a gente comia só a ervilha e o que tinha lá que dava para comer, sabe? O colchão era de densidade 12 ou era, assim, era mais fofinho? Só para saber, porque frio. Não, ai, meu Deus do céu, um colchão ali era um sonho. E no início a gente dormia muito apertadinho, de lado. Era dor no quadril. É selva, minha gente. É boca, olha, velho. Você É passou boca. 45 dias sem dormir no colchão. 45 dias. 45 dias. Sem dormir no colchão, 45 dias. E pra se cobrir? Uns 35 dias sem usar desodorante. Opa! Não, cobrir. A gente tinha acho que um cobertor que dava para 3 pessoas. E aí, quem dormia na ponta, onde sofria mais com frio, ficava com esse cobertor. Então, assim, eu dormia sempre do lado da TM, minha amigona, beijo, Ti. E aí, ela Massa. sabia que eu tinha muito frio, então a gente dormia abraçada. O calor do corpo mesmo, para poder esquentar ali e sobreviver. Caramba, velho. Porque, olha, o primeiro dia a gente já pegou uma chuva tremenda. E Senhor, eu olhei assim, meu Deus. Por um momento eu pensei, o que é que eu estou fazendo aqui? E aí depois eu disse, não, calma, é o primeiro dia. Mas orei. Eu disse, Senhor, se eu passar por esse dia, pode vir qualquer dia. Aí depois desse dia que eu vi que amanheceu, eu disse, oxe, eu aguento. E outros momentos que teve frio, que eu senti, óbvio, mas aí eu comecei a trabalhar mais a minha mente. Né? Ao invés de me questionar o que é que eu estou fazendo aqui, eu comecei a brigar com o frio mesmo. Então, eu me movimentava, a gente dançava, a gente se juntava todo mundo, mas foram dias difíceis, Eu desafiadores. imagino para o tempo passar, Andréia, deve demorar, porque às vezes eu passo no interior, assim, aquelas pessoas mais simples que ficam ali paradas, às vezes, na Acho calçada, sim. eu penso que o dia fica mais longo, né? Nesse caso, o dia tinha 24 horas ou tinha menos ou mais? Ai, tinham dias que demorava muito, assim. Porque você não tem relógio lá, né? Você Não, usa a gente não relógio. sabe de nada. Nada. Caramba. Eu tenho pra mim que a gente ia dormir umas 8 horas da noite e acordava umas 4h30, 5. O Lucas mesmo acordava super cedo, acordava 4 horas, já estava... Ele foi o terceiro colocado, né? Lucas foi, de Foi, Aracaju, de terceiro. Aracaju. Esteve aqui recentemente. Então, assim, a gente não tem noção de nada. E a gente, quando a gente ia dormir, as barrigas roncavam, parecia uma orquestra. Tinha dor de cabeça?
Eu não tive nada. Graças a Deus, eu estava muito protegida. Eu não tive nada. Mas, Imagino. mas às vezes a gente sentia falta... Nossa, a gente sentia falta de um sal na comida, de uns temperos. Que a gente começou a ter isso e era muito pouco. E se ganhasse a prova, isso já com um tempo depois, sabe? Eu lembro que teve uma prova que na época é Tribusol ainda, a gente ganhou Rexona. E aí, depois de 35 dias, eu usei desodorante. Opa! E a gente usou e ganhou uma cadeira. E aí, pra gente era tipo, nossa, uma cadeira. Tipo, como assim? E todo mundo queria sentar na cadeira, porque você realmente Caramba. volta. Gente Não, a gente viajou recentemente e a Natinha esqueceu de levar o desodorante. Só foi um dia. Foi. Mas ela teve que sair correndo comprar, não foi? A gente ainda passou um dia Não. sem desodorante. E sabe o que Não, é assim, passou um período, né? Um horário. horário, né? Mas sabe o que é louco? É que quando eu cheguei em casa, aconteceram algumas coisas. Por exemplo, quando eu saí do hotel, eu já saí do hotel, tomei banho e tal, tudo não sei o quê. E quando eu cheguei no aeroporto, eu lembrei que eu não tinha colocado desodorante. Cheguei em casa, nos primeiros dias, no primeiro dia que eu cheguei em casa, a minha mãe, eu passei o dia todo, sei lá, em casa, tranquila. Minha mãe falou, minha filha, você já tomou banho? Isso já era quase 10 horas da noite. E eu não tinha tomado banho. Eu disse, mãe, não tomei. Então, assim, às vezes, no início, principalmente desodorante, eu estava esquecendo muito de usar. Pelo fato de ter ficado de ter tanto ficado tantos tempo. dias. Seu cérebro, né? Escovar os dentes também. Teve uma prova que... Depois a gente tinha lá uma escova, mas era uma escova para todo mundo. Aí a gente escovava a cada 2 dias. Isso já faltando, acho que uns 15 dias para acabar as gravações. A cada 2 dias, e aí escovava um, aí colocava para ferver, para o outro escovar. E era bem pouquinho pasta, assim. Caraca. Aí não velho. era aquela higienização. Graças a Deus. Depois eu fui na minha dentista, Marcinha, um beijo. E aí, sem cárie, sem nada, assim. Graças a Deus. Eita, escapou, viva, né? Escapei. Pelo menos uma coisa é certa, eu não vou nem fazer essa pergunta, só vou fazer um pequeno comentário. Pelo menos uma coisa é certa, love lá não rola, né? Então, né? rola. Não, Olha a cara dela. Libido zero. Ó, é zero. Não Libido tem. zero. Libido Não zero. velho. É zero. Minha gente. Natinha, você lá no negócio desse sem escovar os dentes, eu não pensou, queria estar lá, não vou mentir. E eu queria, né? Não, vou te falar, viu? Tudo menos escovar os dentes. Não, libido zero, assim. E teve umas resenhas lá, né? Umas pessoas que, tipo, eu dei um selinho lá no... Quer dizer, ele me deu, sei lá, um selinho lá, um colega. Numa fogueira, a gente brincando esse negócio. Não tinha o que fazer. A gente procurava o que fazer, na verdade, né? Isso que Aí eu teve uma imagino. resenha lá, rolou um selinho, mas nada mais que isso, porque não tem condições não, minha gente. Não Mas essa aí tem. eu vi, foi depois de ferver a escova, viu? Eu tinha esperado. Essa é Ô, muito... Andréa, todo dia tem provas? Não. Ou tem Tinha. dia de não ter provas? A gente sempre na ativa lá, nas provas sempre. Que é a prova do privilégio, que era onde você ganhava alguma coisinha a mais na comida. E a prova da imunidade, que era tipo, quando, por exemplo, a Tribo Sol ganhou a prova da imunidade, aí a Tribo Lua que vai ter que mandar alguém para casa, entendeu? Que tem a votação, o portal, que é um momento bem intenso da competição, era o portal. E para o portal era péssimo. Péssimo, porque a gente sabia que alguém ia sair, a energia mudava, e era bem complicado essa parte aí. Eu imagino. A cada semana e vai esquentando, a cada período as provas vai ficando mais difícil, assim? Sim. As provas lá são Desafiadoras. Desafiadoras. Tipo, são difíceis mesmo, assim. Tem umas que puxam mais pro intelectual, né? Tinha muita prova assim de quebra-cabeça, aí outras provas puxavam um pouco mais de agilidade, de resistência. Isso eu acho fantástico, assim, no limite. Porque você nunca, por mais que algumas pessoas ali acompanhassem e tal, era sempre uma surpresa. Para mim, eu conversava isso muito com a Flávia. Flávia era da Tribo Sol e atleta também, jogadora de vôlei por muitos anos, jogadora profissional. E a gente comentava muito que era diferente, por exemplo, a adrenalina e a ansiedade de ir para um jogo de basquete, sabendo o que é que vai acontecer, o que é, né? Era diferente de cada prova. Que a cada dia que a gente ia para uma prova, tipo, o que é que será que vai ser? Então, a adrenalina, a ansiedade era diferente, né? Tinham integrantes lá que, por exemplo,
uma prova de equilíbrio era mais assustador, digamos assim, do que... Então, despertava muitas sensações, assim. Era muito louco lidar com isso tudo. Então, por isso que quando eu olho para trás e vejo que eu passei por tudo isso, eu disse, caramba. E foi uma das coisas que minha mãe falou também quando eu cheguei. Ela disse, minha filha, eu sabia que você era corajosa, mas não sabia que você era tanto. Porque, nossa, tem que ter muita coragem. E tem que ter mesmo, gente. Não é fácil não, viu? E não vá só pelo que vocês viram, não, porque tem mais coisa. É madeira mesmo, ainda, selva, né? é raiz. É raiz. Você viveu o tempo todo desafios, né? Até como você falou aí. Sim. Que principal lição você trouxe para a sua vida quando você saiu desse programa? Lição. Olha, muitas coisas que eu já levava e que eu tenho como filosofia de vida, só enraizou mais tudo que eu penso, assim, essa questão de que a gente está aqui para servir. Eu falei isso hoje, até mais cedo também, conversando com alguns amigos. Se a gente está aqui para servir, para ajudar o próximo, eu vivi na pele o que é você ter vontade de... Porque, assim, eu tive uma fase difícil na minha infância, mas, graças a Deus, nunca faltou comida. Então, tinha comida. Né? Às vezes, eu comia a mesma coisa. É engraçado isso, porque, na minha infância, eu comi muito macarrão com quitute. A gente comia, eu e meu irmão, a gente comia muito. Daí, com beijo. E eu, então, com salsicha. Aí, chego lá no programa, quitute. Eu disse, e eu amo quitute até hoje. Sim? Eu amo com macarrão, com pão, com tudo. Tu tem aquela conserva, né? Aquela... Da latinha, né? Lembro. Aí, eu disse, oxe... Que tudo, menino, eu vou passar bem demais. Agora, o negócio aqui era um dedinho pouquinho. Assim, ó. Era um dedinho era de quitute. Para 12 pessoas, é isso? Era. E à medida que ia saindo, ia sobrando mais. Ia sobrando mais. Mas a nossa tribo, ela demorou um pouco a sair integrantes. Então, a gente comia menos, né? Mas, assim, essa questão de você compartilhar, de você dividir com o outro, isso, de fato, assim, de vida. E é o que eu falo que o programa... obviamente, eu não sou a Andréa de antes, eu sou, né? A gente está mudando o tempo todo frente às nossas vivências, o que acontece na nossa vida, mas como ser humano mesmo, foi uma experiência incrível, espiritual também. Deus estava comigo presente ali o tempo todo, de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Então, tudo isso eu tenho levado assim como lição de vida. E nessa questão profissional também e pessoal, de tudo que eu vier me propor a fazer, depois do que eu passei, eu falo que eu não tenho que temer mais nada. Se em algum momento eu me propuser a fazer algo e que vem alguma insegurança, eu já tenho que anular isso, é só pensar no programa. Porque eu sempre falo, eu falei isso na minha palestra lá no Tracto e foi algo que a galera falou muito. Nossa, amei aquilo que você falou, que é sempre daqui para frente, que a gente não tem que regredir, evoluir. Então, tudo isso realmente foi algo que o programa me proporcionou. Imagina. Andréa, amor, antes de você perguntar, Andréa, como seria você viver só com uma latinha de quitute, tendo que dividir... Não, dividir bem pouquinho. Então, tendo que dividir com 12 pessoas, Jaelson. Aí, como seria, Jaelson Gomes? Cúmulo da fraternidade. Diga, ela lembrou da quitute e eu lembrei mesmo, assim, quando eu era criança, que aparecia mesmo ali. Uma vez eu estava... Mas eu estou lembrando dele dividir algo que é tão pouco, porque às vezes eu boto um prato e ele faz, só isso? Não, eu estou mal acostumada, André, porque eu gosto da fartura, então realmente ia dar BO aí essa situação. Mas eu ia perguntando também, André, em alguns aspectos. Por exemplo, vamos falar aqui de iluminação. Era natural? Você tinha... Como era a noite? Natural. Tudo natural. Isso era incrível. Isso, assim, era lindo. Porque eu não tive uma noite que eu dormi lá direto. Sim, não tinha como, porque a gente acordava o tempo todo. Tinha gente que não conseguia dormir. O Léo mesmo, o Léo acordava muito, ele não conseguia dormir direito. O Lucas, nos primeiros dias, ele não dormiu, nos 3 primeiros dias. Então, assim, eu acordava o tempo todo, mas tinha um lado positivo disso, porque às vezes eu olhava assim para o céu, estava tão estrelado. A gente pegou lua cheia lá. Então, essas coisas que muitas vezes a gente, no nosso dia a dia, né, na correria da... A gente não percebe. Não percebe. E eu já dou muito valor à natureza. Então, passado por essa experiência também foi lindo. E essa parte era linda, né? Tinha ali o desconforto, você dormia apertado, não sei o quê, mas você olhava assim para o céu e, nossa, era incrível. O natural, né? O natural. Então, com relação à iluminação, era o natural. Natural. Né? O sol, a lua, e pronto, né? As estrelas. Comida. A comida era tinha aquilo suas mesmo limitações, sempre. Muito pouco. Agora, tinha comida da rotina e tinha, de vez em quando, colocavam umas lá, assim, que era meio que para dar um choque maior, né? A história da minhoca... Você comeu minhoca e comeu cérebro de bode. Eu comi minhoca com terra preta. E, tipo, a galera pergunta, Déia, como era o sabor?
Só que assim, quando o Fernando falava valendo, você tá ali 100% no que você precisa fazer. Então, eu não senti sabor algum. Quando foi depois que eu voltei pro banco, aí a minha amiga Aninha disse, Déia, joga isso, porque eu ainda estava mastigando. Eu voltei mastigando a minhoca, tipo, tô nem aí. Aí quando ela falou, Déia, joga, aí meu cérebro, aí ficou eu senti o gosto. Aí, no programa, até no episódio, aparece eu fazendo assim, tirando a minhoca e jogando. E, velho, foram quase 48 horas com a mão, fedendo a cérebro de bode. E você não tem como lavar, porque não tinha sabão nem nada, você esfregava na areia, mas... Andréia! Mas eu você acho tem que que estar esse desafio é disposto, assim. maior. Tem que estar E é disposto. a prova icônica, assim, é o momento do programa que, no limite, a galera já lembra logo do olho de cabra, né? Então, assim, ter vivenciado tudo isso e tal, A pra mim foi minhoca, ótimo. o cérebro de bode, o olho de cabra. Teve... Peraí, comeu olho de cabra. Não, eu comi minhoca com terra. Que vinha lá, sei lá, né? Eu disse que era terra aquilo ali. Aí tinha cérebro de não, mas é bode. molho. Aí tinha tripa de não sei o quê, que um amigo meu comeu. Ah, tá, porque O era meio que Vitor. vários pratos. Vários cada um. pratos, aí tinha o duelo entre as duplas, né? E aí foi isso. Natinha, entre a minhoca e o olho de bode, tu escolhia qual, assim? Só Eu pra ter saía uma noção. correndo. Alguém desistiu? Pode desistir. Pode. Tipo assim, pode desistir, né, gente? Mas... Às vezes, por exemplo, tem um Alguém portal. desistiu? Tem um portal. Uhum. E aí, sei lá, atribui só um portal. E tem alguém que não está se sentindo bem. A Verônica mesmo, ela teve alguns problemas, ela machucou em uma prova um dedo e tal, não sei o quê. Acabou que, nesse momento, ela conversou com a gente e tal, a gente acabou votando nela. Existem algumas possibilidades. Entendi. Você pode, né, desistir também, do né? jogo, obviamente. Mas, Mas não... estar lá, ou esperar um portal, por exemplo, e acontecer o que indicar. aconteceu com ela. E o relacionamento entre vocês, Andréia? É fácil haver alguma divergência, de vocês brigarem? Olha, a convivência, a nossa tribo era mais a good vibes. E eu lembro que a galera falava aqui fora que a tribo Sol estava dançando quadrilha e a tribo Lua estava descendo cacete. Então, assim, no início, até um certo ponto, a gente estava indo bem, só que aí o jogo, né, vai apertando mais, começa aquela coisa que tem que voltar, então isso vai interferindo na convivência. E lá é o seguinte, lá é tudo muito intenso. Então, por exemplo, se você fala, eu tô com fome, isso já fica algo grande para o outro, porque assim, a gente já sabe que tá todo mundo com fome. Aí você vem falar, aí reclama de qualquer coisinha pequena, ali já é grande. Porque você tem que, por exemplo, eu tive vários momentos ao longo do jogo que eu tive que me blindar dos meus colegas ali de convivência para não absorver o que eles estavam falando, para não afetar a minha caminhada. Porque era algo assim que eu estava trabalhando muito, era a questão do mental, para me manter forte, para seguir até o final, porque eu não queria desistir e não pensei em nenhum momento a partir disso, entendeu? Imagino que tudo está na mente, né? E aí você trabalhava sua mente. Trabalhou bastante. Mas ainda seguindo a pergunta de Natinha, é sobre o relacionamento. Em algum momento, assim, houve algum conflito? Geralmente, assim, algum estranhamento? Imagino que é muito intenso, né? Você está ali, a alteração de humor do ser humano, nem toda hora você está para rir. Você está passando por várias privações, né? Eu me poupei muito, sabe? Eu me poupei muito porque justamente por conta dessa questão mental. Então, teve uma briga, um conflito lá já na fase individual, que, assim, indiretamente me envolvia, mas não fui eu que briguei e tal, mas vieram me questionar e eu disse, eu não quero conversar, porque eu não estou bem com tudo isso que está acontecendo, não quero conversar, mas era sempre pensando em mim, no meu mental, entendeu? Então, tiveram-se brigas lá, principalmente, como eu falei, na tribo Lua, na tribo Estrela também, quando uniu as duas tribos, que acabou ficando 4 tribos de origem Lua e 6 de origem Sol na tribo Estrela. Tiveram alguns conflitos, sim, mas eu, particularmente, conflito em si, eu não me envolvi com nenhum assim, não. Ô, André, mas tu não se envolveu porque tu é da calma mesmo ou tu é arengueira e na hora se segurou? Não. Tu tem jeito de arengueira, assim. Eu tenho jeito, tu acha? Maninha, tá vendo aí? Tô brincando, você é doce. Eu percebi. Eu não... Eu sou... Assim, eu sou muito... Eu sou paz e amor mesmo. Pra eu sair do sério, tem que ser algo muito, muito pesado, muito... Não sei, não... Eu sou realmente uma pessoa que, na verdade, eu vou tentar resolver o conflito. Eu sou assim. Eu, desde criança,
tinha as discussões, às vezes, assim, entre familiares, eu me entrava no meio, peraí, né, assim, e tal. Então, assim, eu sou mais tranquila mesmo, não sou de brigar, não curto muito essa... Para quem é da paz, para quem já levanta a bandeira branca, aqui, imagine lá, né? Você está concentrada e tal. Né? Então o meu jogo se aqui na minha vida não é assim, lá eu não ia fazer isso, não. Tem que ser algo muito, sei lá, absurdo. Nem sei, eu não me vejo numa situação dessa, não, assim. Uma curiosidade, André, todo mundo tem problemas, né? Preocupações da vida, sei lá. Tu lá pensava nas contas para pagar, tu pensava em alguma coisa lá fora, tu nem lembrava disso, assim. Rapaz, se eu fosse pensar nas contas, ia ser difícil. Homem, já estou aqui, que se vire para lá. Eu só pensava, o meu foco era os 500 mil. Eu tinha algumas metas, né, que era não ser a primeira eliminada, que era chegar na metade, ou seja, em ficar entre os 12, depois ir para a fase individual, e aí eu fui, chegar no top 6 achando que era eliminatória, mas não foi, mas enfim, e depois ir para a final. Então, assim, é como eu falei, assim como eu tive que, de certa forma, guardar todo mundo que eu gosto aqui no meu coração, eu tive que tirar tudo da minha cabeça aqui. Porque eu acredito que para você alcançar resultados positivos frente ao que você queira, os seus objetivos, você tem que estar 100% presente. E às vezes era muito estranho, porque a gente conversava sobre isso. Minha gente, como assim? A gente não está pensando nas pessoas que estão lá fora. Era raro, assim, os momentos. Quando estava faltando 10 dias, que estava perto de acabar, não. Eu já comecei a sonhar com a minha mãe, já comecei a pensar em várias coisas. A minha mãe era a pessoa que, de certa forma, mais pensava e me conectava, assim, de alguma forma, através de orações. Mas, assim, você tinha que estar 100% presente lá, para poder focar e fazer acontecer, entendeu? A sua fala está muito linda nesse sentido, André, porque serve de lição para todos nós nas outras áreas, né? Uhum. Essa história do foco, que a gente escuta tanto falar, mas termina assim, o que é mesmo estar focado, né? O que é mesmo... E aí você viveu na pele e está dando aqui um testemunho de que para a gente vencer e conseguir o objetivo, tá pensando no que a gente está fazendo, coisa que não é fácil hoje, porque é tanta distração, né? Imagine lá, André, sem o Reels, sem o Instagram. Muito estranho. Como é viver sem o TikTok, assim? A pessoa sai vivo, né? Foi muito... Me conte como é. Não, a gente recebeu quando estava prestes a sair do hotel, né? Todo mundo que estava ali. E foi muito estranho pegar o celular. Mas a gente teve uma conversa um pouco antes, ainda dentro do programa, com os últimos integrantes que estavam ali, o que é que cada um ia fazer quando pegasse, qual era a primeira coisa. E até saiu nesse episódio eu falando que a primeira coisa que eu ia fazer era ligar para o meu irmão. Ah, tá. Foi a primeira coisa. Mas foi muito estranho ver o WhatsApp. Caramba, não, muito louco. De mensagens, os paquera, tudo. Ave Maria. Ai, não teve paquera. Mas foi muito Como estranho. foi ir No Limite e deixar o amor aqui? Não, isso é segredo, menina. Isso é off. Isso é segredo, isso é off. Corta, Lucas. Eu imagino. Mas você ficar dias sem celular, realmente, assim, eu acho que eu comia minhoca, eu comia olho de cérebro de bode, mas sem o celular não ficava, não. Olha, mas foi um negócio que... Quando eu voltei, eu não fiquei muito... Apesar de... Eu tinha que ficar, né? Porque, enfim, é o trabalho. Mas, no início, quando eu voltei, eu viajei, por exemplo, fui para São Paulo. Aí, meus ADMs e minha assessora... André, você tem que gerar conteúdo. Eu lá fazendo um monte de coisa. E eu não estava nem aí. Eu só repostava. Porque eu queria viver aquilo ali. Eu queria estar... Mas depois você... E aí... mas a gente precisa, né? E tal... Mas, assim, tudo tem... Nessa questão, eu acredito que a gente tem que colocar-se limites, porque senão a nossa vida está passando e a gente está no celular, né? Às vezes, quando você está no automático, já não tem sentido, porque você está lá, você tem que ter essa consciência. Mas foi muito estranho ficar sem e depois voltar a ter o celular, foi meio estranho. Quando você saiu, qual foi a principal mudança que você percebeu em você, Andréa? Minha gente, eu perdi 13 quilos, né? Então, sem dúvidas, o meu físico. Eu tava uma tábua, assim, não tinha bunda, não tinha nada, assim. A cara chupada, a galera falava muito, nossa, minha filha, você tava desnutrida. Aí eu tenho uns fãs idosos, assim, do meu bairro ali. E eles falam, nossa, minha filha, graças a Deus você ganhou um pezinho, você tava tão desnutrida. E realmente, assim, foi chocante. Isso me marcou muito.
quando eu saí, né? E aí, no momento que eu fiquei no hotel após a minha saída, eu aproveitei para comer bastante, já para ganhar uns 2 quilinhos ali. E agora eu acho que só falta eu ganhar uns 4 quilos, assim. Mas agora eu não estou preocupada mais com isso, não, que eu já estou no... Tá muito bem na estou tá voltando bem, aos Andréia, poucos, tá bem. treinando, comendo bem. Aí estou mais tranquila em relação a isso. Eu imagino. Eu imagino a mente dar uma chacoalhada, né? Aí você Tá. disse que foi para o hotel. E como foi aquela sensação de tomar o café da manhã e ver aquela mesa farta, cheia Não, de comida? a galera... Não, nossa, eu comi assim, era querendo colocar tudo de uma vez na boca. Eu lembro que a primeira coisa que eu comi depois que... Eu queria mesmo era um passaporte, né? Mas lá não tinha. Opa, do careca. Do careca. Mas lá não tinha, Careca, meu filho. Bota o passaporte aqui, mande, por favor. Então, eu pedi uma pizza de calabresa, assim, eu comia de um jeito. E assim, mas chegou um momento que eu lembro que eu comendo que eu já não conseguia. Eu queria comer, mas não conseguia, porque meu estômago já estava, né, comendo Tava pouco, acostumado, acostumado né? e tal. Mas quando eu cheguei aqui em Maceió, que eu saí, eu lembro que eu fui para um bar com os amigos, eu pedia filé com frita só para mim. Eu ficava, a galera, menino, você estava presa? Eu disse, estava presa. E até pouco tempo eu estava ainda muito assim, nisso de comer, um pouco meio que descontrolada, né? Agora não, eu estou voltando à minha vida antes programa, mais uma rotina saudável, assim. Mas a gente sonhava muito lá com comida. Eu sonhava colocando frango no forno. Eu sonhava com os doces da minha doceria, com os donuts. Era muito louco isso, muito louco, muito louco. Imagino. Doce jamais lá, né? Não, lá a gente comia muito coco, né? O coco salvava um pouquinho. E goiaba. Aí teve um dia lá que eu inventei junto com a Patrícia um doce de goiaba com coco. E a gente meio que deu uma tapeada, mas... Só teve um bolo de cenoura com chocolate e uma pessoa só ganhava, quem ganhou foi o Pedro, que teve esse prazer lá de, no meio do nada, comer um bolo de cenoura com chocolate. Mas a gente zero doce. Só ele comeu. Só ele comeu. Eu lembro que ele... E uma todo garrafa mundo de olhando para ele. Oxi. Já vê minha cara nesse episódio. Triste. E o Charles, um hambúrguer que a gente tava falando muito em hambúrguer, batata frita e tal. E teve uma prova que foi Charles que ganhou. E a gente tudo lá, assim, salivava. E a Andréia não ganhou nenhuma prova assim? De comida, não. De comida, não. Quem deu 13 quilos tinha que ser, né? Não ganhei, não. Ô, André, o banheiro lá era químico, a descarga lá tinha Wi-Fi na descarga. Assim, Tinha só pra tudo isso, tinha Wi-Fi. Lá era o único momento que a gente se conectava com Wi-Fi. Ai, meu Deus. Essa parte aí, Valentinho. Tem um amigo nosso aqui, né, em Alagoas, o professor Tamuia, que ele faz um Uricuri Caiçara, que tem uma prova que é só uma caminhada, é um pingo d'água no oceano comparando com tantos dias. Esse que é essa caminhada. E ele, um dia, conversando aqui com a gente, Natinha ficou tão curiosa e querendo ir, a gente quase não ia e tal. E eu digo animado, mas tem muita coisa para fazer, imagino. E a primeira preocupação dela foi o colchão. Se vai ter colchão, não, meu filho, é dormir no mato mesmo. Tinha lá, minha filha. E onde é o banheiro? Disse, não, o banheiro é atrás da jaqueira ali atrás. Por aí, É terrível, né? Assim, nesse ponto, né? É isso, é o que eu falei, assim, é bem raiz, é selva mesmo, não tem nada de conforto. Quando a gente chegou no acampamento, era só tinha o teto lá. Umas Imagina. palhas e tal, o teto, pronto. E aí a gente foi, né, tinha o Pedro que entendia muito desse negócio, montou lá uma estrutura pra gente, mas assim... E vocês foram no período de inverno. Foi. Pegou inverno? Pegou. Lá era muito engraçado, que apesar de ser no Nordeste, oscilava muito o clima. Então, às vezes, estava muito calor, e aí você só que às vezes queria uma cervejinha. Não tem... pronto, eu desejei. Nos dias muito quentes... Bota uma Heineken aí pra galera, pô. Uma Heinekenzinha, meu Deus do céu. E às vezes chovia muito, até durante o dia chovia muito, e era frio. Nossa, não, eu passei muito frio, real, assim, real. Então, oscilava muito lá, o clima. Ô, André, falando um pouco de quando você estava lá, um momento assim de tensão. Cada prova, você falou, né? O portal, né? Quando você ia. Já no finalmente, você já estava no top 6. Sim. Né? E aí foi a hora em que você recebeu a notícia. Momentos antes, como é a tensão de uma pessoa que está ali tão ansiosa, que já passou, porque, passou vários dias. É tipo assim, pulei uma fogueira, pulei 2, pulei 3. Ficaram 6 pessoas. E aí chega aquela hora lá. Como foi o teu coração nessa hora? Bom, no início, né, quando antes de mim saiu Flávia, a gente voltou para o acampamento
E aí a sensação, eu tava feliz porque eu estava no top 6 e era uma das minhas metas chegar no top 6. E só tava de mulher você. E só tava de mulher eu e tal. Então tinha toda essa questão da representatividade, que foi algo que repercutiu muito bem. Eu fico feliz com isso até hoje. E eu vinha assim, não vinha no desempenho bom na fase individual, porque eu sou do esporte coletivo e também o emocional, tive momentos assim que pegou lá, porque, nossa, estava chegando cada vez mais perto e, tipo, era oportunidade, para mim era a oportunidade da minha vida, então isso pegou um pouco. E, ao mesmo tempo, eu fui indo porque sabia que a parte social eu estava indo bem, tinham portais lá que eu sabia quando eu estava ameaçada, né? E que foi justamente esse que eu saí, que eu ainda tentei reverter, eu ainda falei com o Lucas e o Clécio para a gente voltar os 3 em uma pessoa, os outros 3 voltarem em mim e ir para o sorteio, mas não funcionou. Mas, assim, a expectativa era grande, né? E aí, nessa prova, inclusive, que foi a da imunidade, eu acordei de uma forma, assim, totalmente diferente das outras. Porque, primeiro, eu sabia que o meu estava na reta e era, tipo, tudo ou nada, né? E aí, eu entreguei tudo de mim mais um pouco nessa prova. Era uma prova que, à medida que ia avançando, alguém ia deixando a prova. Aí lembro que o primeiro momento saiu o Vitor, aí depois o Lucas, depois o Charles, e eu fiquei entre os 3 primeiros da prova. Só que aí eu não... Era, como eu falei, portal, imunidade. Eu não ganhei, quem ganhou foi Clécio. E aí eles já tinham aliança, os meninos fechados, o G4 já tinha lá, que eu chamo de G4, que era depois o Jucão, o Vitor, o Charles e o Lucas. E aí tinha eu e Clécio. Clécio votaria em alguém para tentar me salvar e tal. Só que o Lucas, que era da Tribo Sol, já estava muito mais assim envolvido e alinhado com os meninos, e a gente tinha passado algumas coisas no jogo também, e isso interferiu. O Charles foi o que ganhou. Primeiro. O Charles foi o que ganhou. Beijo, Charles. E aí fiquei com muitos amigos do programa. Boa. Acho que tem uns 10 amigos, para você ver esse social, né? Boa. Que é aquela coisa, eu falo, nossa, se ninguém gostasse de mim também, eu tinha saído logo. Mas isso é algo que, graças a Deus, é um ponto forte, e eu me relaciono bem, naturalmente, com as pessoas. Boa, e a gente é testemunha. A gente já se viu poucas vezes, acho ser muito simpática. Isso é muito bom. Obrigada. Energia boa, energia boa. Então, assim, enfim, foi uma tensão, eu chorei antes, e ao mesmo tempo eu já fui agradecendo por tudo que eu tinha vivido até ali. Eu sabia que eu ia sair, né? Já estava certa. O carinho também que os meninos tiveram, mesmo votando em mim, a fala que dava para ouvir às vezes o que eles estavam falando. E eu vi aqui depois, né, quando teve o meu episódio. Então, assim, foi emocionante. O meu episódio, que foi o episódio anterior à final, foi muito emocionante. O meu Instagram não parou. Era muita gente, crianças mandando vídeo dizendo: André, a gente não queria que você tivesse saído, não sei o quê. Então, fazendo toda uma análise de tudo que eu passei, eu vejo realmente, assim como foi ao longo da minha vida até então, mais um momento assim de superação. Eu tive meus momentos super difíceis no jogo, né? Super, mas assim, mesmo com tudo, eu não pensei em desistir em nenhum momento. Eu tenho muito isso em mim, né? Que às vezes a gente vai cair, mas você tem que levantar e seguir, que uma hora as coisas vão acontecendo, elas estão acontecendo. Então, foi isso. Que bênção. Até a hora, porque é aquela história, né? Tudo quando só vai no pensamento é uma coisa, na hora H mesmo. Eu não confesso que eu não assisti, aí na hora que eles avisam que você está eliminada, com a votação, só para descrever para mim. Aí a gente chega no portal, o portal já é aquele ambiente um pouco mais escuro, com pouca iluminação, já aquela tensão, a gente chega com as tochas e aí você anota no papelzinho, tá? Que o papel você vota fulano, votar no André. Aí bota lá e diz, eu estou votando essa pessoa por isso e isso. E aí depois o Fernando, ele pegava na caixinha e contava os votos. Aí ia saindo lá, André é um voto, André... Aí depois, pronto, aí faz André eliminada, faz um discursozinho, e aí o Fernando apaga a tocha, né? Eu dou a tocha e ele apaga, e aí é o fim do jogo. Entendi. Para quem está saindo, né? Para quem está saindo. Aí vai a Andréa tentar recuperar, recompor as energias, chegar no hotel e, nessa hora, procurar logo... comida. Olha, até pouco tempo, sendo sincera, eu ainda vejo
Eu ainda não, eu já amo comer. Não tem coisa mais, né? Um dos É, prazeres da vida um dos comer, né? prazeres da vida. Pelo amor de fale Deus. não, Eu não sei por que não E- deveria ser assim, alguns alimentos ser prejudiciais à Não saúde. é, eu Que é tão também. gostoso comer, né? É bom demais. E que se a comida for boa, aí Não, é que é. aí pronto. Aí é que é mesmo. Mas eu, como eu falei, agora eu estou mais controlada nisso porque é questão de saúde. Não falo, não é nem uma questão física, é de qualidade de vida mesmo. E eu prezo muito por isso. E aí, ontem mesmo eu fiz um banoffzinho saudável, uma delícia. Estou voltando a cozinhar, então isso é um bom sinal que eu estou voltando realmente à minha Que rotina massa. saudável. Né? Você gosta de cozinhar também? Amo, é uma Andréia? arte. É a minha doceria, junto com a minha prima que a gente abriu na pandemia, eu comecei, tipo, eu cuido da parte de gestão de tudo e também de fazer. E eu aprendi muito com ela, que ela é chefe de cozinha, cozinha super bem, a Elane. Beijo, Elane. Boa. E aí eu cozinho várias coisas. Mas as minhas habilidades são justamente com comida saudável, com doces saudáveis, low carb, que atende até um diabético. A minha doceria, ela é inclusiva, né? Então, a gente tem toda uma linha de produto saudável. A minha prima fica mais com os produtos tradicionais e eu fico mais com os produtos saudáveis e veganos. Você falou que você Que está bom, retomando essa doceria, mas tem Instagram? Tem, Se você quer dizer quero. pra... Tem a Anela Doceria, podem seguir, a gente vai estar retornando às atividades. Vocês vão encontrar também em breve em algumas sorveterias, cafeterias, os nossos donuts, cookies. E também tem a linha saudável que a gente vai estar colocando aí vamos colocar também nas lojas de produtos saudáveis. E tem a Jaé Produções, que é o meu projeto com a minha amiga jaeproduções.mcz, que é onde a gente faz essa aí, Anela. Fazemos eventos empresariais, quer fazer alguma ação, precisa de promotores, de divulgação, marketing, bom, tudo isso a que gente. bom. A gente consegue fazer isso. Inclusive, um cliente, que foi cliente meu, o Danilo, da NARP, estava lá no Tracto, e quando ele viu que ia participar da Tracto, ele disse: eita, eu vou chamar a André e Laura, que é a minha sócia, para fazer toda essa parte aí. E aí ele disse que, de repente, eu na TV. Aí ele disse: a menina tá no limite, não vai dar. Que massa, que massa. Muito engraçado ele falando isso. Muito bom. Muito bom. E seguimos aí na luta, né? E agora palestrando também. Também, Algumas oportunidades. Lógico. Então, Não tenho a menor dúvida que isso vai ser uma porta muito boa que está sendo aberta. Sim, entendeu? sim. E é uma coisa que eu gosto bastante. Eu já palestrava sobre a minha história de vida com o esporte, né? Que mudou a minha vida. E agora, eu acho que palestrar é uma oportunidade imensa de você influenciar positivamente pessoas, né? Você Sim. consegue ter um alcance maior. E aí entra o que eu falei, que eu acredito que esse é o sentido da vida, assim. De você realmente estar aí se fortalecendo um outro. Então, isso é massa. Que massa, André. Essa experiência toda trouxe algumas revelações para sua vida. E a gente ficou curioso aqui para saber de algumas, tipo... André é uma mulher de fé? Muita fé. A fé... Nossa, quem me conhece sabe. Fé, para mim, é tudo, tudo, tudo. Eu sou cristã, então estou sempre em oração. A fé, ela é algo que eu não vivo sem. Eu até tenho tatuada... A única tatuagem que eu tenho é a palavra fé. Que bom. Olha que pergunta, né? A pergunta caiu bem. Tá certo, tá certo. A fé move montanhas, né? Move montanhas, eu acredito muito nisso. O que é que deixa a Andréia irritada, assim, com raiva? Tira do sério. Eu não gosto quando me subestimam. Isso aconteceu um pouco lá no jogo, então não gosto. Isso me tira um pouco do sério. Não chego a brigar, mas é algo que... Você sentiu o fato de você ser mulher, ser subestimada lá no programa? Sim, não só eu, como outras mulheres também. Tiveram alguns momentos, né? A gente que é mulher sabe que não vai, aparece... às vezes é até de uma forma sutil, mas a gente que tem consciência, a gente consegue... E que é mulher, né? percebe, né? Teve alguma outra situação, aí a pessoa analisou, pediu desculpa e tal. Então, essas coisas assim me incomodam, assim, um pouco. Me deixam um pouco irritada e tal. Pode até tirar do sério, né? A falta de gentileza também, você não trata bem o outro, isso eu não gosto de gente assim não também. O maior medo da Andréia? Eita, medo. Para quem vai para No Limite... Se fosse alguns anos, eu dizia que era morrer. Quando era mais nova, eu pensava, meu Deus, um dia eu vou morrer, eu vou sair daqui. Medo que eu tenho é de algo assim que me limite a fazer tudo o que eu quero, o que eu sinto, entendeu? Porque eu sou isso, assim, eu faço tudo o que eu sinto, o que eu penso, eu gosto de executar. Então, assim, eu não quero
que nada me limite. Então, assim, um medo seria ter algo, e eu acho que vai um pouco para o lado de saúde, de algo que me limitasse, né? Porque eu agradeço muito a Deus o dom da vida, todos os dias de estar aqui com saúde e poder fazer acontecer. Então, tudo que eu quero e gosto. Então, eu acho que esse seria um medo. Família, o que representa a família para a Meu Andréia? tudo, eu amo minha família, amo demais, demais, maninha, painho, irmão, beijo, meus Boa. primos, ai, amo, família, amigos, para mim são tudo, assim. Não somente pela experiência do No Limite, na tua vida como um todo. Podia passar para a gente um momento sombra da tua história? Um momento, olha, eu vou falar um recente, né, como eu acredito que todo mundo tem esses momentos, né, eu tive alguns ao longo da minha trajetória, mas um, assim, que foi muito puxado foi quando meu pai, ele foi internado com Covid, né, porque estava naquele caos de você não podia ver, eu lembro que eu fui, no meu jeitinho, eu consegui, ele chegou a ir para uma das UPA, aqui em Maceió, e eu entrei na ala de infectados, assim, porque eu queria ver meu pai, não queria saber de nada, a não sei ver meu pai. Então, assim, foi um momento sombra, mas que eu não, em nenhum momento assim eu perdi a fé. Deus me mostrava que ele ia sair dessa, e graças a Deus ele saiu, e meu pai, eu digo que Deus edificou a vida dele, porque meu pai é um outro homem, assim, beijo, pai, eu te amo. Então esse foi um momento difícil, assim, que eu sofri muito, né, apesar de ter ali, da fé estar me sustentando, era aquela expectativa de você, eu que recebia as ligações, todo dia do médico, então... foi um momento assim que me pegou muito meu coração. E trouxe outras coisas, porque eu já acreditava que eu amava o meu pai. Eu já amava, na verdade, meu pai. E depois do que eu passei, eu não achava que esse amor poderia crescer. E isso trouxe muito, assim, eu e meu pai, a gente está muito mais próximo, porque meus pais são separados desde meus 7 anos. Então, eu e meu pai, a gente está muito mais próximo. Então, isso, assim, foi algo de lindo que trouxe no final das contas. Mas foi um momento que eu posso citar. Lógico. Ô, Andréia, e fala pra gente também de um momento luz na sua vida. Aquele dia. Aquele dia que a Andréia botou o sorriso aqui em cima. De Tiveram- realização. Tanto, né? graças- Ela já um. É. Ou, se quiser mais de um. Tiveram vários, assim. Porque foi de muito esforço, foi sem dúvida a minha formação, assim. A começar desde quando eu entrei no colégio, que eu saí da escola pública e fui para outro colégio, assim, que eu comecei a ter essa oportunidade com os estudos e tal. Então, a minha formação foi algo que me marcou muito a minha vida, que foi um momento de muita felicidade. Teve o 2016 lá no esporte, que a Alagoas jogou a divisão especial. Eu joguei Liga Nacional Universitária também, então isso foi um momento muito feliz. A conquista da casa que minha mãe teve através do esforço dela, uma mulher batalhadora de fibra. Então, a partir daí, a gente começou a ter qualidade de vida. O nascimento da minha afilhada, muitos momentos, graças a Deus, Senhor. Que bênção. Uma bênção. A vida é linda. Planos para o futuro, Andréia. O que é que a Andréia pensa para esses próximos Olha, 2 anos. então, eu quero pro BBB. Aquelas. Eu perguntei essa pergunta, fiz essa pergunta a uma pessoa. Eu estou pensando aqui, eu acho que eu quero 4 filhos. Eu digo nada. Eu quero seguir, assim, que Deus siga me dando saúde, né, para fazer tudo o que eu quero fazer. Uma das coisas que, enfim, eu já gostava, e agora, depois da experiência que eu tive no Tracto, quero palestrar bastante e poder, com a minha voz, com a minha história, com as minhas vivências, influenciar positivamente as pessoas. Eu estou aberta também a várias coisas. Apareceram já algumas oportunidades, mas frente ao que eu penso, eu não aceitei, né? Então, assim, eu estou indo muito pelo que está acontecendo, eu estou aproveitando, porque, querendo ou não, de certa forma, está recente essa questão do programa, então vem algumas oportunidades, aí analisando tudo com muita calma, né? Então, eu estou, pelo que eu estou sentindo, assim. E aí quero palestrar bastante, fotos também, essa parte fiz umas fotos lá em São Paulo, vou fazer em outubro mais fotos, então gosto muito disso também. E quero poder jogar muito basquete, trazer título para Alagoas, essas coisas. Muito bom. Que maravilha! Eu estou muito contente com o TheCast de hoje. Ao vivo, você que nos acompanha, vai lá, se inscreve no canal, segue, vai lá no nosso Instagram também, TheCast Podcast, e nos segue, não é isso, Natinha? Eu estou muito feliz, eu quero deixar a oportunidade
para que a Andréia possa fazer suas colocações, considerações e, de repente, falar alguma coisa que, por um lapso, a gente pode ter deixado de falar. A vez é sua. A vez é minha. Não, eu quero agradecer, né, a todo mundo que está aí acompanhando, mandar um beijo, dizer que foi uma delícia estar aqui, eu amei real, contar um pouco da minha história, do programa. Acredito que o que eu poderia passar de alguma forma aqui para vocês, eu passei. Eu sempre falo que se você já fez algo na sua vida, algo que você considera que foi muito foda, que você se sentiu preenchido, realizado, sempre olhe que é daí para frente, não tenha medo, deixe a insegurança de lado, faça acontecer, não pense em regredir, porque, poxa, se você fez algo tão massa, tão foda na sua vida, por que você vai temer, sabe? Então, caminhe sem temer que os resultados eles vão acontecer. E é isso, gente. Muitíssimo obrigada. Eu estou muito feliz. Excelente noite. Eu amei. Eu sou Renatinha. Eles não... Gente, eu já disse que as inscrições de No Limite estavam abertas em 2023, mas nenhum dos dois... Não estou muito afim, não. Depois dos pratos que ela falou aqui, né? Mas, André, você é muito simpática. Eu acho que, assim, o seu brilho não é bem somente porque participou, é do seu coração, é do seu jeito de que ser. Lindo. Obrigada, que você obrigada. permaneça assim, que nunca te falta a bênção de Deus. Que Deus e ajudando abençoe as vocês. pessoas também, né? Essa sua ideia de estar fazendo palestra, eu acho que vai ser muito importante tocar os corações. Amanhã, inclusive, eu vou estar palestrando para uma criançada, assim, legal, de um projeto, Sementes do Vale. E vai ser bacana, eles querem alguém que joga basquete e tal. Massa, então, assim, massa. É isso. Ainda mais poder alcançar crianças, aí é que eu amo mesmo. Muita bênção, muita bênção. Natinha, você. Agradecer a presença de todos que estão com a gente até agora. Agradecer a presença de Andréia. Você é maravilhosa, Andréia. Você que é. Somos divas. E mais uma vez aqui, né, amor? Muito Juntos, bom. Eu feliz. E sempre. Esse episódio tem um patrocínio de iCortes Carnes, o menor preço nos melhores cortes. E a você que nos acompanhou até agora, nossos agradecimentos, sempre às quartas-feiras ao vivo, mas também temos sempre às segundas e às sextas-feiras um episódio sendo colocado no YouTube. Um abraço forte, um abraço para a André, para sua família, sua mãe, seu vocês pai, também, pros filhos. seu irmão, para todos, tá certo? Um beijo forte no coração. Vamos embora e até a próxima com o TheCast. Tchau. Tchau.